Bom dia, meus amigos. E aí, galera, como é que vocês estão? Estou aqui hoje mais uma vez indo trabalhar, segundona. Aqui é 7h30 da manhã, aqui na Flórida. Aí é 8h30, 9h30 da manhã. Então hoje eu quero falar sobre os perseguidores de Jesus moderno. Quem são os perseguidores de Jesus moderno? São as pessoas que muitas vezes, são muitas pessoas, que têm agredido a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Só que por causa de falsos profetas, por causa de falsas igrejas, por causa de mercadores da fé, por causa de pilantras da fé, muita gente associa todas as igrejas a esses mercadores da fé. Eu não vou falar quem é, vocês devem saber, né? Eu não vou falar porque tem amigos que frequentam esse tipo de pseudo-igrejas, né? Que de igreja não tem nada. Agora eu quero falar para vocês, existem igrejas que estão ainda na essência do evangelho raiz, o evangelho simples, o evangelho de Jesus. Quando você aí posta qualquer coisa contra a igreja, no geral, você não está perseguindo a igreja, você não está indo contra um sistema religioso, e muitas vezes você não se aproxima de Jesus por causa desses pilantras da fé. Só que Jesus, ele sempre foi perseguido. Ele foi perseguido há 2000 anos atrás. Ele foi considerado um rebelde, um agitador, e foi perseguido e foi morto na cruz, como todo mundo sabe, há mais de 2000 anos. Todo mundo sabe isso. 2000 anos e 2020 anos, né? Agora eu pergunto para vocês, existe um evangelho raiz, um evangelho verdadeiro, um evangelho ao qual Cristo pregava e é pregado hoje ainda? Existe. Existe, eu quero depois dar o nome de alguns. Se vocês começarem a ouvir essas pessoas, vocês vão ver que não existe só esses mercadores da fé. É que os mercadores da fé são tão famosos, estão tão em evidência, que você acaba achando que igreja é essa bagunça, não sei nem o que falar a respeito dessas igrejas aí que usam a fé, usam a ganância, vou falar a ganância do povo, para enganar e para extorquir. Porque também existe um povo ganancioso. Se existem os mercadores da fé, existem os compradores da fé. Tem muita gente que ela não vai no evangelho por Jesus. Ela não vai no evangelho por Jesus, ela vai porque ela viu lá na televisão o cara com uma baita de uma Mercedes, uma Ferrari, uma casona, e o pastor, pseudo-pastor, o que ele faz? Ele usa a ganância dessas pessoas para extorquí-las. E você acha que essas pessoas não merecem? Claro que merecem. Elas estão querendo riquezas através do evangelho. Eu tenho um amigo que ligou para mim uma vez e falou assim: eu vou parar de ir na igreja. Eu falei: por que, cara? Ele falou: porque eu tô indo na igreja e eu não troquei, minha vida não mudou, eu não troquei de carro ainda, eu não troquei de casa. Eu falei: meu Deus, sendo que o evangelho é simples. O evangelho é: Jesus morreu na cruz por nós, e aquele que crê nisso é salvo. O evangelho é simples. Só que as pessoas querem complicar as coisas, querem vender a fé. E muitas pessoas querem comprar a fé, achando que dá o dízimo, o trízimo, o quadrízimo, com essa finalidade. A finalidade do dízimo é uma só: é manter a igreja aberta. Só isso. E ajudar obras sociais, assim como a nossa igreja em Itajaí é. Existe um evangelho verdadeiro. Agora eu te pergunto, o que Vitor Belfort
O que Rodolfo Abrantes do Raimundos, o que o vocalista do Smashing Pumpkins que se converteu, o que o Bono Vox, o que o guitarrista e o vocalista do Korn, quem mais? Existem tantos. O Marcos Mion, acho, também. O que essas pessoas viram? Elas viram fama, riqueza? Não. Você já ouviu uma pregação do Rodolfo Abrantes? O cara é crente pra caramba. O cara, ele vive em santidade, ele prega o evangelho verdadeiro, ele arrasta multidões, assim como ele arrastava no Raimundos. Ele arrasta multidões. O Kaká, que era do São Paulo, eu vi uma palestra do Kaká esses dias ao vivo. O Kaká é um homem de Deus. O Kaká, ele vive pra Deus. Daí a pessoa vai vir, mas ele se divorciou. Mas e daí? E daí eu também me divorciei, o casamento não deu certo. A gente casa com as pessoas, a gente não conhece muitas vezes. Então o que essas pessoas viram? Agora não associe falsos profetas, falsos pastores, mercadores da fé com o evangelho verdadeiro de Jesus. E daí você não está perseguindo, você não está metendo pau na igreja, você não está metendo pau num sistema político ou religioso, você está perseguindo Jesus. E Jesus, ele é tudo, ele é o autor da vida, ele é filho de Deus, ele deu a vida por nós, ele foi para a cruz. E se Jesus não fosse real, não teria hoje o mundo todo antes de Cristo, depois de Cristo. Não teria tanto o nome dele ecoando por aí, uma coisa de 2000 anos atrás. Porque quem perseguia Jesus, você lembra o nome? Quem perseguia Jesus na época dele? Quem lembra? E depois, os perseguidores da igreja. E depois, os que tentaram matar os cristãos nas arenas, com leões, queimados vivos e tudo mais. Os mártires. Então, o que essas pessoas viram? O que esses famosos de hoje em dia viram? Procure ouvir, por exemplo, Luiz Hermínio. Evangelho puro, verdadeiro. Eu tenho amigos que odiavam a igreja, quando ouviu ele, falou: meu Deus do céu, existe um evangelho verdadeiro. Tem um homem que chama Luciano Subirá, um mestre teológico. Veja o que esse cara prega. Veja o que o Rodolfo Abrantes está pregando. Rodolfo Abrantes é um missionário. Veja o pastor Anderson Silva, que é um cara que prega a Bíblia que você não leu. Ele prega o evangelho verdadeiro, um evangelho forte. Ele é forte. Esse pastor, as pregações dele são violentas. Agora, o que essas pessoas estão vendo que vocês não estão vendo? Vitor, eu conheço o seu passado, eu conheço tudo que você fez. Eu estou em construção, todo dia eu tento melhorar. Porque se não fosse pelo evangelho, se não fosse por Jesus, eu estaria perdido. Eu estaria perdido, mas perdido pra valer mesmo. Então, quando você for falar mal de uma igreja, olhe, é muito fácil associar tudo a uma pessoa, associar, por exemplo, a política. Todos são ladrões? Nem todos são ladrões. Todos são canalhas? Nem todos são canalhas. Toda igreja manipula as pessoas? Nem toda igreja manipula as pessoas. Existe o evangelho de Jesus genuíno sendo pregado ainda. Então, quando você falar mal de uma igreja, ou falar mal de Jesus, ou se dizer ateu, procure ouvir essas pessoas. Procure ouvir Rodolfo Abrantes. Procure ouvir algumas coisas que o vocalista, o guitarrista do Korn estão falando nas suas músicas agora.
Procure ouvir esses que eu falei pra você: Luciano Subirá, Pastor Anderson Silva, Luiz Hermínio. Procure ouvir esses e tire suas próprias conclusões, porque existem pessoas manipuláveis, mas elas se deixam manipular pela ganância. Tá bom? Hoje eu queria falar isso, sobre a igreja perseguida nos dias modernos. Muitas vezes você até acredita em Jesus, mas persegue Jesus, porque a igreja é a noiva de Cristo, e um dia ele vai vir buscá-la. Um dia ele vai vir, vai voltar. É promessa dele, tá na Bíblia. Então, gente, essa é uma das mensagens que eu quero gravar hoje. Ah, e eu tô de cinto também, viu? Tem gente que falou que eu não tava de cinto. Nossa, que sol. Tem gente que falou que eu não tava de cinto, mas é que o cinto me enforca. Daí eu ponho aqui, ó. Tá bom? Fique com Deus. E eu sei que todo mundo é um ser pensante. Todo mundo é um ser capaz de discernir o certo ou o errado, o ladrão e o justo. E é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Já sabe, né?